Olá, seja muito bem-vinda ao Pod Nua. Eu sou a Aimee Hecker e eu sou Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. Nós estamos aqui hoje para falar sobre relacionamentos com a nossa convidada Lisandra Zanotto. Do desejo infantil de conhecer o mundo, ela alçou voos e foi mais longe do que podia sonhar. Morou em muitos países, mas entendeu que a psicologia é o que fazia a sua alma brilhar. Pausou a carreira por 8 anos para ser oficialmente a levantadora da família e permitir que Bruno marcasse o grande ponto do voo. Que belo trabalho em equipe, hein? Curou as próprias feridas após uma separação, renasceu e se tornou mentora de mulheres. Te convida também a correr com as lobas e viver com liberdade, força e autenticidade. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, adorei a apresentação. Você podia ser lido por uma mulher, coisa mais sensível, né? Sim, a gente foi a fundo para conhecer a tua história, entender como que numa separação, depois de 8 anos falando de relacionamentos, então qual foi esses links, né? Todas essas viagens, essa vida. Sim. E agora trabalhar com mulheres. Sim, então, sim. como que foi essa tua jornada, assim, esse encontro? Muito bem, muito bem. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, uma alegria estar aqui falando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que cada vez mais eu conheço, né, e encontro mulheres que inspiram, que potencializam, que estão mostrando as possibilidades, né? E foi assim que eu comecei. Eu ainda estava na Itália, fazendo minha faculdade lá, e assim, acho que nem tinha o Instagram ainda, mas tinha o Facebook, e já tinha algumas mulheres começando a se posicionar. E foi a partir de uma dessas mulheres que tinha se separado, que tinha escrito um livro, falei, nossa, olha que possibilidade, né? Eu também me separei. E eu lembro que era muita coincidência, assim, porque ela tinha uma filha com o mesmo nome que a minha, e separado com um bebê pequeno, então me identifiquei muito com a história dela. E ver o que ela fez com a dor da separação dela, obviamente me inspirou a elaborar isso de um jeito, né? Obviamente foi um pouco depois que eu comecei, mas eu lembro que ver outra mulher abrindo, né, um caminho, foi o que me abriu essa possibilidade de trabalhar com mulheres, que nem era uma coisa que eu vislumbrava, né? Então, parabéns, porque eu acredito que vocês também fazem esse mesmo caminho com outras mulheres, sabe? Então, é muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, tá? Então, eu comecei justamente olhando para essa dor da separação, né? Então, hoje é muito comum, a gente fala sobre isso, mas meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2014. Eu lembro que quando eu comecei a falar na internet, as pessoas comentavam lá, tipo, ai, nossa, que absurdo, uma psicóloga fazendo apologia ao divórcio, os evangélicos, então, meu Deus do céu, me xingavam assim. Muito. Como é que fala do divórcio? Porque tudo é matrimônio. Exatamente. E as pessoas não entendiam muito bem, né? Mas você é advogada? Não, eu sou psicóloga. Tá aí, o que você tá falando então? Porque na época ninguém falava sobre as dores emocionais de um divórcio. Falava sobre partilha de bens, guarda de filhos. Mas isso que fica no corpo, né? Os traumas, as feridas, e o divórcio é um dos traumas mais subestimados pela nossa sociedade. As pessoas não têm ideia do efeito devastador que um divórcio causa, né? E então comecei assim, sabe? Comecei falando da minha dor, que também foi um processo, não foi fácil. Para eu ter a coragem de ir lá, eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei, que eu tinha que contar a minha história de separação, meu Deus, deve ter uns 6 minutos, nem lembro. Mas eu levei umas 5 horas para gravar o vídeo. E ainda assim, gravei, cheguei em casa e falei, não consigo ainda publicar, sabe? Eu precisei de um tempo, assim, para digerir aquilo, para colocar a minha história no mundo, assim, sabe? Levou quanto tempo? Umas 2 semanas daí ainda para eu conseguir amadurecer. Mas do divórcio até a publicação? Não, do divórcio não, foi bastante tempo, assim. Eu separei quando meu filho tinha 1 ano, então isso já são, meu filho vai fazer 22 agora, faz 21 anos que eu separei. E aí eu casei de novo, com o Bruno. Aí eu tive a minha segunda filha, daí a gente foi pra Itália, na faculdade, então foi assim, nem lembro quanto tempo, mas eu acho que uns 10 anos depois do divórcio que eu comecei com esse projeto, por aí. E tu acha que tu demorou todo esse tempo pra entender esse divórcio como...
Que ele já tava no Eu lugar acho dele, que... assim, porque tu se separou com uma criança de 1 ano, De um né? ano. Então isso já é a grande dificuldade, né? Geralmente Foi. a mulher que deseja separar, ela posterga muito, Muito. né? A questão dos filhos, Sim. né? Se já tem filhos. Sim, A ainda mais com um idade, não, filho de tão repente, pequeno, 2 difícil. anos, não, 5 anos, a hora que entrar no colégio, não, depois que sair do colégio. Acaba E se sendo uma deixando muleta, né? se deixando Acaba em segundo sendo- lugar. Então, realmente, uma coragem já com 1 ano, né? E aí depois, esse entendimento todo do divórcio foi acontecendo. Isso, foi, exatamente, assim, eu lembro que um dos motivos que me guiou muito foi, eu não sabia o que ia ser da minha vida, sabe, até porque eu morava na China, tive que voltar pro Brasil, com filho, com mala, pra começar, mas eu lembro que eu sabia o que eu não queria mais pra mim, e aquela relação era uma coisa que eu não queria, eu não suportava mais viver aquilo, sabe, então eu falo que às vezes a gente não precisa saber o que a gente quer, a gente sabendo o que a gente não quer, já pode ser um ponto de partida, sabe, e eu decidi que aquilo não era o que eu queria, não era o que eu queria pra mim, pra minha vida, pro meu filho, né, eu não queria que ele tivesse uma mãe frustrada, sabe, infeliz, não queria um dia responsabilizá-lo pela minha escolha, né, pela minha frustração, então, obviamente, foi muito difícil, porque naquele momento eu tive que separar, né, ainda o pai do filho, e era uma coisa que me culpava muito, porque eu sou uma criança que cresci sem pai, eu perdi meu pai com 3 anos de idade, então era uma baita de uma culpa, sabe, uma baita de uma culpa, mas ainda assim eu fui buscar terapia, acho que se não fosse um processo terapêutico, eu não teria força para conseguir ter saído daquele relacionamento. Sem dúvida, sabe? Foi um processo terapêutico que me fortaleceu para eu conseguir sustentar a minha decisão. Porque às vezes a mulher, ela sabe o que ela quer, e ela quer sair, mas a questão é sustentar o que a gente deseja, né? E aí é que as mulheres às vezes ficam aprisionadas nas relações. Sim. E estamos falando de relacionamentos abusivos. Sim. Eu acho que a prática de consultório, assim, me faz enxergar como relacionamentos abusivos são mais comuns do que a gente imagina. Infelizmente. E até eu comecei a falar sobre isso, eu tenho um quadro que se chama Cirurgias Ronaldo, e onde eu comecei a falar e eu falei, tá, eu vou colocar a primeira vez isso, e eu acho que eu tô meio doida, né? Será que isso realmente existe? É a minha percepção? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E é uma cirurgia, a cirurgia Ronaldo é muitas vezes o homem que leva a mulher a operar. No fundo é um desejo dela, mas é um mix dos dois, porque ela quer se enquadrar, né, num estereótipo de beleza que para ele é legal. E ele fala, né, que o silicone tem que caber na mão dela. Então já são assuntos que eu já sei identificar. Então a mama, né, o silicone tem que caber na mão dele, porque tem que ser o tamanho da mão. Ela tem que ficar gostosa o suficiente, né, para ele. Isso acontece mesmo, Amy? Acontece. Meu Deus. Acontece muito. Não é ela que escolhe ele. Não, e a minha forma de escolher, a escolha do silicone é o tamanho que cabe no tórax de cada pessoa, então são uma série de medidas. E às vezes elas falam assim, não, mas o meu marido não gosta desse tamanho, muito pequeno. O meu marido gosta de um pouco mais. E aí você já vai entendendo aonde que... A dinâmica, né? E no pós-operatório, o que eu observo? Eu observo que era ele que queria, mas por ela ter atingido a sua autoestima e o seu amor próprio, ele começa a fazer um jogo de tirar essa autoestima de novo, né? De fazer alguns comentários, não, mas eu preferia que você nem tivesse colocado silicone. Não, mas eu preferia que você nem tivesse feito a cirurgia. Então, é pesado, sabe? Pesado. E a primeira vez que eu coloquei, eu falei, eu tô falando besteira, quando uma paciente falou assim, eu fiz a cirurgia Ronaldo. E eu me arrependo até hoje, eu não devia ter feito. Então, assim, eu tô falando uma coisa que realmente existe, né? Uma coisa que acontece. Infelizmente, né? Infelizmente. Acho que a gente pode pontuar primeiro algumas diferenças, né? Porque aqui a gente tá falando de um relacionamento abusivo, mas hoje a gente fala bastante também de relacionamento tóxico e de perfis de homens narcisistas, né? Que são coisas diferentes. E aí, esses dias eu li uma frase que eu fiquei bem impactada, assim, fiquei pensando sobre ela, que todo relacionamento heteronormativo é tóxico. Isso é verdade? Eu acho que em algum nível, sabe, é igual dependência emocional.
Em algum nível, todos nós somos dependentes, né? O nosso cérebro, vocês são médicas, né? Vocês devem saber muito mais que eu, o nosso cérebro é um órgão social. A gente depende das pessoas para se manter emocionalmente, neurologicamente, biologicamente saudável. Então, algum nível de dependência, todos nós temos. Então, em algum nível, todos somos dependentes. Agora, uma coisa é você ser uma dependente emocional, né? Que para você estar bem, você depende da outra pessoa. É o outro que determina o quanto você está bem ou mal emocionalmente. Aí é um problema, né? E eu acho que a relação tóxica, esses dias uma aluna minha disse assim, porque esse marketing digital eu não gosto, porque ele é muito tóxico. Eu falei, é verdade, ele é tóxico mesmo, né? Porque você é obrigada a cumprir coisas, e fazer coisas, a ser consistente, às vezes a expor coisas da tua vida que você nem quer, que você nem gosta, sabe? A fazer coisas que, sei lá... o nosso universo, por exemplo, né, sei lá, atender os pacientes e tal. Por exemplo, né, a gente talvez não curta tanto se expor, porque a gente não é influencer. Sim. Nossa profissão é outra. Então, se torna tóxico quando você é obrigada a entrar naquele padrão de exposição e para você ser vista, para o teu trabalho ter um lugar, né, para o algoritmo entender que o teu conteúdo é um conteúdo relevante, pode fazer diferença. E às vezes uma relação... ela pode ter um nível, circunstâncias e contextos tóxicos. E obviamente, não é que o outro está fazendo isso. A gente tem um nível, talvez esse nível de toxicidade que essa pessoa afirmou, tem a ver com os nossos padrões familiares. Então, às vezes, um jeito da sua família funcionar é tóxico para o jeito que a minha família me ensinou a funcionar, entende? Então, sei lá, deixa eu pegar um exemplo assim, prático, para ver se se faz sentido. Sei lá, o meu marido foi atleta a vida inteira, então ele é muito rígido, sabe? Ele é todo assim, rígido com as coisas. Eu sou super flexível com as coisas. A minha educação foi uma educação, obviamente, pela ausência da figura paterna, então eu tenho um superego mais flexível, ele não. Então, às vezes, a rigidez dele é tóxico para mim. Às vezes, a minha flexibilidade, espontaneidade é tóxico para ele, porque é quase como... Às vezes eu queria ser como ele, mas eu não sou. Então aquilo meio que me entra atravessado, sabe? Então nesse sentido, eu acho que sim, a gente pode pensar. Agora, é claro que esse nível de toxicidade que de fato contamina, né, e que adoece, aí esse sim é preocupante, né? Então, que daí ele já pode virar um relacionamento abusivo. Exatamente, pode virar um relacionamento abusivo, né? Então, é assim... É natural que às vezes eu possa sentir um desconforto, o parceiro a gente vai comunicando, vai ajustando, olha, você funciona assim, eu funciono assim, daí quando você quer que eu seja igual, isso, eu preciso comunicar isso, né, então, para mim não é espontâneo ser como você, eu preciso fazer uma força, então isso talvez me demande um tempo, isso precisa ter uma comunicação, né, uma via aberta onde eu possa comunicar e o outro também. Agora, se isso é a matriz da relação, sabe? Eu estou nessa relação e o tempo inteiro eu me sinto a errada. O tempo inteiro eu me sinto na relação tóxica, diferente da abusiva, porque é como se fosse níveis, assim, né? A tóxica é um nível menos, porque a tóxica, esse parceiro, ele não tem a intenção, assim, de te manipular, entende? É isso, assim, o jeito dele de ser pode ser tóxico para você, às vezes o teu jeito pode ser tóxico para ele. Já a relação abusiva, o parceiro quer manipular, entende? Ele quer dominar. Ele não quer saber o que você pensa, o que você acha, o que você sente. Não interessa. Interessa o que ele pensa, o que ele quer. Eu quero o silicone do tamanho da minha mão. Mas não é o que eu quero. Eu tenho um tórax que não me interessa. Entende? Esse é o abuso da relação, né? E assim, nem sempre esse abuso, ele se escancara de início, né? Como uma cirurgia Ronaldo, né? Eu que vivi, o meu primeiro relacionamento foi um relacionamento abusivo. Foi lá pelos meus 14, 15 anos até os 21. Então foi um relacionamento bastante longo, assim. E eu acho importante a gente trazer aqui como que funciona essa manipulação, né? Primeiro vem aquele ciúmes que não é ciúmes, é amor demais, né? É uma proteção demais, é para te proteger das outras pessoas. Depois desse amor demais vem o controle, mas que também é uma proteção. Eu quero saber onde tu tá, não porque eu quero te manipular, eu quero que tu mande a tua localização ou que tu bata a foto e me diga agora onde tu tá, porque eu preciso cuidar de ti se alguma coisa acontecer. Então, assim, vem muito pelo amor primeiro, né? E aí aquilo vai
nos contaminando. Não, é porque ele gosta demais de mim, por isso que ele faz isso. Até que a gente entra num outro nível de manipulação que a gente já começa a entender que tem alguma coisa mais errada, né? Sim. Quando a gente já começa a ser dependente emocionalmente, porque teve essa questão da autoestima. Então, esse batom não fica muito bem em ti. Eu acho melhor não usar. Até o ponto que se tu tiver com esse batom, a gente não sai. Né? Então, existe todo um caminho Sim. que a gente vai percorrendo e que depois não é fácil sair, porque a gente já tá dependente emocionalmente dessa pessoa, né? E às Eu vezes acho que é financeiramente, né? E hoje em Isso. dia, também, que é um outro Sim, tipo, né? Sim, certamente. De manipulação, se ele tem essa possibilidade, com certeza é uma super via que o abusador vai usar, né? A via financeira é ainda mais fácil, né? Mas hoje temos muitas mulheres independentes aí também dentro de um relacionamento abusivo, né? Mesmo sendo Sim. independentes financeiramente. Então, entre a gente se dar conta que talvez estamos dentro de um relacionamento abusivo e a gente ter coragem de sair, porque realmente a gente entra num quadro meio que de desvalia, que parece que realmente ninguém mais vai nos crer, porque a gente é chata, porque a gente engordou, porque só eu te amo o suficiente. Então, tudo isso vai entrando dentro da gente. Sim. E aí vão se passando anos, né? Eu olho pra trás e falo, meu Deus, com 21 anos, esse relacionamento era pra ter durado 2, no máximo, ali já tava tudo exposto, né? Então, que forma que a gente pode ajudar essas mulheres que querem ter esse ímpeto de sair, assim? Como Sim. reconhecer e como ter essa força, né, pra sair desse relacionamento. Sim. Eu acho que assim, isso aqui que a gente está fazendo já é algo que traz consciência, né? Então, por que hoje se fala tanto de relações narcisistas, abusivas? Porque hoje a gente tem espaço para falar. Elas sempre existiram, né? Acontece que antes as mulheres não identificavam, não sabiam e nem tinham conhecimento sobre o assunto, né? Hoje não. Hoje a gente, graças a Deus, tem mulheres, né, como a gente, que está aqui expondo e falando sobre isso. Então, não tem como a gente mudar alguma coisa que a gente não consegue ver, né? Então, o primeiro passo para essa mulher é ela tomar consciência do que ela está vivendo. O que leva um tempo, porque como você muito bem pontuou, Thaís, eu falo, por que é tão difícil sair de uma relação de violência psicológica ou abusiva? Porque nenhuma relação dessa começa com tapa na cara. Entende? Nenhuma relação de violência doméstica começa com um soco no rosto. Ela começa com isso, assim, com essa sedução, né? O parceiro narcisista, principalmente, ele vai criar um contexto onde ele vai ser o homem perfeito para você. Ele é o galã, dono do palácio, é o príncipe, dono do palácio. E essas falas que a Thaís traz, né, de não, mas é que eu te amo, eu só tô preocupada, eu me preocupo com você, né? Eu falo que isso é mais ou menos assim, é como se a pessoa te desse um bolo de cocô com cobertura de chantilly, entende? Esse é esse amor, né? Um amor que é um bolo de cocô com cobertura de chantilly com a cereja, entende? Ele quer te seduzir com o chantilly, mas dentro a essência daquilo é, né, o cocô que tem ali, que vai obviamente, te adoecer. Então, acho que o primeiro passo, né, se a gente pode considerar, é a consciência, é ela talvez começar a procurar sinais do que ela está vivendo. E sabe o que é mais bizarro? É que vocês trabalham com mulheres, né? Eu, enquanto psicóloga, elas perguntam, olha só, elas são tão descredibilizadas delas mesmas, que elas perguntam, mas isso é abuso, né? Isso é uma violência psicológica, ou eu tô louca? Porque tem a parte do tu tá louca, né? Claro, faz parte muito, né? Total. Não, é tudo loucura da tua cabeça. E ela a gente fala que uma relação abusiva é igual um sapo. Você já viu como é que cozinha um sapo? Por que o sapo ele morre, né, na panela? Porque ele podia pular, né? Só que se a água vai esquentando, se você joga ele numa água fervendo, ele pula e ele se salva. Agora, se você bota ele na água fria e vai aumentando a temperatura da água, ele não tem a percepção do aumento da temperatura e ele morre cozido. É a mesma situação da mulher. Se ela entrasse na relação fervendo, ela saía fora. Tapa na cara. Isso. Só que não, né? Ela entra naquele ambiente onde ela se sente segura, protegida, amada. O narcisista faz ela se sentir a pessoa mais especial do mundo. As mulheres falam, eu me destruí, mas eu nunca me senti tão amada como nessa relação.
E tem o momento depois da crise, que também eles compensam muito, né? Isso. Então a gente tem uma discussão, esse momento depois é o momento que tu queria viver o teu relacionamento inteiro naquilo ali, porque assim, é a lua de mel, né? É um morde-a-sopra, né? Constante. Até vir a próxima, né? E aí confunde muito, né? Porque aí você se pergunta, eu tô louca, né? Sim. Eu tô louca, mas é tão bom. Eu tô com tudo aqui pra mim, ele me dá toda essa qualidade de vida, eu tô aqui, tô tendo essa experiência, olha só como eu sou privilegiada em estar vivendo isso, mas eu acho que aí ele se alimenta da tua energia vital, assim, sabe, de existir, e você vai entrando numa depressão, e aí você já não sabe mais quem é, você já não tem mais amor próprio, você já não usa o batom vermelho, Sim. você já não... mais em ti mesmo, não, né? Você se perde ali, não sabe mais o seu potencial, a sua potência não existe mais. Não existe mais, exatamente. Não é... É muito difícil, tá? É muito difícil, primeiro, essa identificação, justamente por causa da negação, né? Então, durante muito tempo a mulher nega. Ela nega se culpando. Não, mas ele só é assim porque eu não fiz o que ele queria. Né? Então, porque eu não botei o peito que eu queria. Então agora ele tá bravo comigo. Ele tá com raiva de mim. Entende? Depois, no segundo momento, é o quanto eu sou inadequada mesmo. Ele tá... Sim. Tem vocês gostam do TEDx? Sim. Gente, tem um TEDx da Jéssica Aroni. Vocês já ouviram? Não. Assista, maravilhoso. Depois vocês deixam de dica aqui no podcast. Ela é uma modelo lindíssima, que começou a namorar com um outro modelo lindíssimo, príncipe, assim, você olha e fala, meu Deus, que homem maravilhoso. E nesse TED, ela conta exatamente como funciona o ciclo do abuso. Então, no primeiro momento, é isso, você é maravilhoso, ele vai fazer de tudo para você achar que ele é o homem da sua vida, né? Ele vai se adaptar ao que você deseja no homem. Então, ele deixa de ser ele despersonaliza para criar um personagem que é o que ele entende que você espera dele. Aí depois ele começa a te tirar toda a rede de apoio. Então, tua família, tá vendo? Ó, tua família, olha só como eles te tratam, tá vendo? Começa a criar esse distanciamento, colocando defeitos na família. Depois as amigas. Tá vendo? Ninguém como são invejosas? Ninguém presta. Tudo piranhas, tuas amigas. Entende? Só eu sei o que é melhor pra você. E isso vai. Até que a mulher, ela vai ficando completamente vulnerável, sozinha. E a única pessoa que pode salvá-la é esse homem. E aí começam as discussões, e aí uma discussão, ele joga água na cara dela, ele começa a fazer ela limpar a casa de madrugada. Acelera o carro. O pior, bota ela de castigo. Quando ela não faz o que ele manda, isso depois de anos morando juntos, os dois, classe média alta, assim, de famílias bem conhecidas em São Paulo, assim, nenhum dos dois mora numa comunidade. Esse é outro equívoco. A gente acha que esse tipo de relação só acontece com a mulher que está na comunidade. A dona de casa. A dona de casa, ou baixa renda. Não, uma modelo, super bonita, jovem. Ele é a mesma coisa. Aí ele começa a botar ela de castigo. Quando ela não obedece, ele bota ela pra dormir dentro do carro. E o pior, que ela fala assim, não, mas é que tinha razão, castigo, porque claro. eu não obedeci. Até que chega um momento que ele faz ela rastejar. Ela rasteja no chão. E aí ela começa a perceber que ela não tem, como você falou, ela não tem mais energia de vida nenhuma, assim. Ela tá um ser proscrito, prostrado, sabe? E ela ela acha que ela tá deprimida. Aí ela vai procurar uma psiquiatra. Quando ela chega lá, a psiquiatra diz, você está em risco de vida. E por conta da minha conduta ética, eu não vou deixar você sair daqui sem chamar ou a polícia ou comunicar a tua família. E aí, pasmem, tá? Ela deixa chamar os pais. Os pais não tinham ideia, assim, não sei também como é que se dá isso, né? Porque como é que os pais não sabem, enfim. Mas enfim, os pais não tinham ideia. Chegaram, porque foram afastados, né? Também tem isso, né? E aí, ela comunica, eles querem chamar a polícia. Bom, resumindo, eles conseguem trazer um advogado para convencê-la a prestar uma queixa e a sair de casa e não voltar mais. E ela não aceita. Ela continua dizendo que ele é bom, que ele faz isso por amor. Sabe como é que eles conseguem convencê-la a sair dessa relação? Porque em algum momento, um delegado ou um advogado nessa conversa olha para ela e diz assim, Jéssica, olha só, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Ele vai te matar. E aí sabe o que vai acontecer com ele?
ele vai ser preso. Aí, para protegê-lo, não para proteger a vida dela, para protegê-lo, ela sai dessa relação e vai para casa dos pais. Olha isso, gente. E nesse meio tempo já tem medo também do parceiro, né? Então Sim. essa negação, na verdade, também ela tem medo do próximo passo, né? Porque a agressividade ela vai subindo de nível muito devagar, assim. Mas sempre fica com aquela sensação de que poderia ter sido já um tapa na cara, mas foi só um empurrão, foi só o acelerar do carro, foi só a batida da porta. Mas a gente sente já, né, a vibração daquilo ali. A gente sabe que em algum momento pode vir algo mais sério, né? E aí a gente tem todos esses casos de feminicídio. E acho que também a vitimização, que às vezes ele se coloca atrás de patologias, né? De doenças, e aí fica um lugar de culpa. Como que eu vou sair e deixar ele, né? Como que eu vou abandonar ele agora, nesse momento, né? Ele tá em depressão, por isso que ele tá fazendo isso, né? Isso tem sido bastante já usado, né? Então, e de certa forma, para a mulher é um pouco mais confortável aceitar também que ele tá doente do que ela tá dentro desse relacionamento, né? Sim. Então, a gente sempre fala dos relacionamentos mais esses que a gente tá escancarado, né? O estereótipo do ogro, do agressivo, do violento. Mas também hoje a gente tem outras formas já mais sutis, né? Então, assim, como se eles fossem adquirindo novas habilidades, né? Então, Tudo isso. Eles são Tipo Pokémon, assim, né? Pokémon novas habilidades. Então, ele fala sobre feminismo já, e aí tem o livro da Manu Xavier, que ela até fala nomes, né? Que ela chama o esquerdomacho, o boy João Bobo, o não sei o quê. Então, cada um vai tendo esse perfil, né? E esse esquerdomacho parece ser o mais comum agora, que é esse cara que fala que ele já tem a pauta do feminismo, ele fala sobre feminismo. É tudo de fachada. Tudo né? de fachada. E aí, ao mesmo tempo, daí ele já é terapeutizado, e aí, então, na verdade, ele não quer que ela se comporte dessa forma, porque isso dá gatilho de um trauma que ele teve. Então, assim, como vai ficando mais difícil, né? Porque antes era o ogro mais escancarado. Eles vão se sofisticando, Eles né? vão se sofisticando, né? E até o boy lixo, ele tem um perfil na nossa cabeça, né? Que é aquele homem fortão, ogro e tal. Hoje, já ele tá camuflado de um Pokémon mais sensível. De um Pokémon mais sensível. Essa coisa de, mas eu faço terapia há um tempo, né? Isso também virou uma carta na manga, né? Sim. Tipo, como se fazer terapia desse garantia de sanidade mental, né? Ou, de na uma verdade, relação saudável. citam diversos, eu já vi um que cita diversos, ele era psicólogo, inclusive, citava diversas pessoas, porque Jung falou que você tá sendo, assim, totalmente invasiva. Enfim, então, ele já tem sabedoria pra você se pensar assim, não, realmente, eu tô louca, né? O problema sou eu. O problema sou eu. Tá difícil hoje. Tá mesmo. Mas eu acho assim, também, eu gosto de olhar os dois lados, né? E eu também acho que a gente tem que olhar, as mulheres assumem muito mais aquele relacionamento, também manipulam, um relacionamento de vítima, né? Onde elas são as vítimas atrás de uma doença, de uma patologia, né? Eu acho que o comportamento feminino talvez possa ser, eu tenho depressão, eu tenho fibromialgia, e vai mantendo relacionamentos longos, né? Eu acho que o objetivo não é ninguém usar a muleta de ninguém, né? Talvez diz como uma desculpa para não sair de um relacionamento? Desculpas para não sair de um relacionamento, né? Eu acho que a doença, ela entra muito quando a gente olha a mulher daí se vitimizando para manter aquele relacionamento, né? Mas acho que a agressão, ela é muito mais comum no relacionamento onde o homem é aquele abusador, né? Sim. E essa mulher que tá dentro desse relacionamento, ela dificilmente trai, né? E por que as pessoas traem? Quando que elas traem? Quando elas estão em relacionamentos bons? Vamos falar Acho que aí é pauta de outro podcast. Que esse assunto também é polêmico, né? É pano pra manga, né? Traição é uma pauta complexa, tá? Porque a gente já sai daquele lugar de que as pessoas traem porque elas têm desejo sexual, né? A gente já sabe que esse não é
a principal característica que leva as pessoas a traírem, né? E sim um desejo por se sentir vivo novamente. Olha só. Né? Então, aquilo que era... Um friozinho na barriga. Isso. Às vezes é saudade de quem eu fui mesmo. E nessa relação, aquilo retorna, sabe? Então, tem muito disso. Tem o fato de ser proibido. Né? Então, a gente fala, né, nesse triângulo da infidelidade, que é justamente a coisa de se sentir vivo de novo, o fato de ser proibido e ter uma conexão emocional. Né, tem ali uma conexão. E o desejo sexual vem depois de tudo isso. Olha que loucura. A gente acha que traição é só sexo, né? E ainda assim, vai depender do que aquele casal considera trair, né? Porque também a traição hoje é um leque, né, muito aberto, assim. Sexting é traição. Né? Fazer sexo por chat, pelo WhatsApp. Tem gente que considera traição, tem gente que não. Né? Então, tudo depende do acordo daquela relação e do que é traição para cada um. Tem gente que curtir lá com um coraçãozinho o post de alguém já tá traindo. Se for uma outra mulher ou se for um outro homem, já é uma traição, né? Mas traição, olhando no relacionamento abusivo, eu acho que a mulher não trai, mas o homem abusador trai? Sempre. Principalmente o narcisista, né? Vou corrigir a minha resposta, eu acho que é bem importante. O narcisista sempre vai trair. Agora, todo narcisista é abusador e nem todo abusador é narcisista, né? E aqui a gente precisa também pontuar que narcisista, todos nós somos. A gente tem pode ter um transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno, né? Não é uma doença. É um jeito do sujeito funcionar. Então, ele está estruturado psiquicamente de acordo com aquele jeito que ele se organizou. E ele vai se relacionar no mundo para aquele lugar. Então, não tem cura, não é uma doença, não tem remédio, não tem. É um jeito de funcionar. A personalidade do sujeito é aquilo. É um transtorno que transtorna a vida dele e das pessoas, principalmente, né? E já o narcisismo, então, a gente pode pensar, né, que todos nós temos um aspecto narcisista no ego, que é saudável, é necessário, ele é fruto aí da nossa individuação, principalmente da mãe, mas tem o narcisismo patológico, né, que é isso que faz com que a gente se perca nas relações, perca de vista o outro. Então, sei lá, a gente poderia pensar em graus, né, mas é claro que esse transtorno de personalidade seria o grau mais elevado, mas então todo transtorno de personalidade narcisista, ele vai ser abusador, porque ele só sabe se relacionar desse lugar. É isso que mantém ele vivo, e manipulando, né? Exatamente, usando e manipulando, usando e manipulando. Já um cara que tem um narcisismo muito tóxico, né, mas que tem um pouco de consciência, talvez você consiga ali trabalhar, conscientizar, mas ainda assim, né, só existe uma possibilidade de o sujeito atuar diferente naquela relação se ele tomar a consciência disso. Se ele for buscar ajuda. E sabe qual é o problema? O narcisista nunca tem demanda. O narcisista nunca vai para a clínica. Entende? O narcisista nunca vai para a clínica psicanalítica. Porque o problema nunca está com ele. O problema sempre é o outro. O que ele vai fazer lá? Entende? É você que tem que buscar a terapia. Porque não é você que está achando ruim se relacionar comigo. O problema não está comigo, você que é louca. Então ele nunca vai para a clínica pedir ajuda. Então ele nem tem a consciência. Entende? Então, sobra pra quem? Esse perfil não tem cura. Não tem cura. Agora, sempre vai trair. O narcisista sempre vai trair. Porque a hora que essa parceira não der mais palco pra ele, ele vai procurar outra que dê. Porque o que vai nutrir ele? Né? É a luz, o palco. É você achar ele o máximo o tempo todo. Quando ele perde isso, ele vai buscar outra que dê isso, que retroalimente isso mesmo. Então, o final feliz do relacionamento abusivo, ele nunca... Um abusivo que não é um narcisista, uma terapia de casal funcionaria? Então, se essa pessoa, né, se esse homem, ele tiver essa consciência de que tem algo nele que precisa ser olhado. Ele vai precisar se implicar no que leva ele a ter essa posição numa relação amorosa. Se ele não olhar para isso, sem chance. Porque eles fazem um padrão mesmo, né? Ele se repete, quase todo relacionamento de um abusador é abusivo, né? Depois a gente encontra
essa pessoa que eu tive esse relacionamento, como faz muitos anos, eu encontrei outras namoradas dele na vida. Então, o estrago é sempre igual, né? Então precisa realmente ter esse momento de, não, preciso mudar isso aqui, porque eu já repito isso há 20 anos da minha vida, né? Se eles procuram ajuda, geralmente é porque a parceira ou alguém que eles talvez tenham um pouco de medo de perder ali no âmago deles, aí ele vai, mas não porque ele acha que tem um problema com ele vai pra daí agradar essa parceira, sabe? Ele faz isso para agradar. Mas o que vai acontecer? Nada. Repetir tudo, né? Porque ele não, se ele faz para agradar o outro, ainda assim ele não se implica nele. Sim, né? Ele tá não fazendo é pra mim, é não, ela que pediu. Exatamente, para agradar. E, de novo, manipular, né? E falando um pouco de Clarissa Pinkola Estes, que o seu trabalho é muito a linha dela, né? A linha da mulher loba, né? Que correm com mulheres, falando de mulheres que correm com lobos, né? Eu amo o trabalho dela. Eu acho que a forma de mulher selvagem é a forma que mais me conecta. Essa mulher que se assim, escolhe pela sua intuição, que segue o seu coração e que é forte, é vulnerável, é nua, não deixa de ser nua, né? E nos contos dela tem o conto do Barba Azul, que eu acho que é muito o que retrata um relacionamento abusivo, mas ela também traz todos os elementos dos contos como sendo uma face da gente mesmo. Então, como que eu posso mudar a mim mesmo para que eu não encontre um próximo relacionamento abusivo? Porque eu estou nesse relacionamento abusivo, ele também representa uma parte, né? O Barba Azul é uma parte de mim. Eu busco também. Então, é louco perceber como eu sou predador e presa em mim mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Exatamente. Então, a Clarissa tem um trabalho maravilhoso, né? Talvez aí eu falo que ela deixa uma obra-prima para as mulheres nesse sentido, de poder se ver, e eu acho que não tem um outro jeito, né? Eu falo sempre que a saída nunca é para fora, a saída é sempre para dentro. Se eu tiver numa relação abusiva, esperando que o outro mude, infelizmente, você vai ter essa relação pro resto da vida. Talvez uma possibilidade é como é que você pode olhar para dentro, identificar aonde é que o teu Barba Azul, né, engancha com esse Barba Azul externo do outro, faz elo e se mantém. Mesmo que isso te cause sofrimento, mesmo que isso te cause uma vida de transtornos emocionais e psicológicos, ainda assim, o que te faz? Entende? Porque é bem o que você muito disse, né? Um Barba Azul, ele só se instala na vida de uma mulher porque dentro dela tem um Barba Azul atuando concomitantemente. Então, eu sempre digo que, no primeiro momento, essa mulher, ela é vítima, por conta da ingenuidade dela. Mas depois ela deixa de ser vítima e ela passa a ser corresponsável nessa dinâmica, né? Ainda que inconsciente, né? Ainda isso não é para que ela se sinta culpada. Ai, meu Deus, eu sou culpada. Não, mas para que ela assuma a responsabilidade da vida dela. Então, é óbvio que no primeiro momento ela vai ter que se implicar nos afetos dela, nas feridas dela, olhar para o que faz com que ela faça elo numa relação tão nociva para a vida dela. A partir disso, Aimee, aí ela tem uma possibilidade de fazer uma escolha diferente. Aí eu digo uma possibilidade, porque ainda assim, essa mulher, ela pode usar a chave, ela pode abrir a porta, né, como aparece no conto, mas ainda assim ela pode fazer igual a mulher ingênua, né? Fechar. Fingir que eu não vi. Não vi e seguir. Fingir que eu não vi, exatamente. E continuar, que é o que grande parte das mulheres fazem. Por quê? Porque ninguém é aquilo que quer ser. A gente é o que a gente dá conta de ser. E essa mulher, às vezes, o que ela quer é sair, mas ela não tem recursos suficientes internamente para sustentar essa decisão dela. E ela fica, infelizmente, né? Agora, eu não acho que o destino de toda relação abusiva, ele seja o término. Talvez não. Talvez uma possibilidade seja essa mulher desenvolver recursos internos para se posicionar nessa relação de um jeito que o modo do outro funcionar não me afete mais.
entende? E que a dinâmica mude daí. Exatamente. Mas para isso, ela vai ter que buscar se implicar nela, se fortalecer, se ver, né? O que acontece é que na maioria das vezes, quando a mulher se fortalece e se vê, ela não quer mais ficar. Sim. Entende? Agora, tem como ficar? Tem, desde que você consiga sustentar um lugar que não seja um lugar de submissão e de sofrimento constante, porque isso vai te adoecer, vai te matar. Às vezes não fisicamente, mas psiquicamente, com certeza. Que é o que acontece no conto. Então ela usa a chave, abre a porta, né, que representa essas barreiras psíquicas que nos impedem de ver as nossas negações e idealização da nossa relação, e ela tenta fingir que não viu e esconde a chave. Só que aí o que acontece com essa chave? Começa a sangrar. Começa a sangrar. E é o sangue na chave que denuncia ao Barba Azul que ela usou a chave, que ela desobedeceu ele, né? E o que é na nossa vida aqui concreta, né, e objetiva, o que é essa chave sangrando? É justamente essa vitalidade da mulher que começa a se esvair da alma dela, né? Como se dentro dela, essa alma dela, esse self dela fosse se aniquilando mesmo, né? A doutora Clarissa usa um termo que eu acho muito, muito forte, que essa mulher começa a sofrer de uma anemia profunda na alma. Esse sangue na chave, então, faz com que essa energia vital dela... O que é a nossa energia vital? É a nossa paixão pela vida, o entusiasmo, você se sentir motivada para levantar, você ter criatividade para criar novas possibilidades para os seus problemas do dia a dia. Isso, ela vira um zumbi, né? Ela está ali, aparentemente, dando conta de tudo, trabalhando, pagando os boletos, cuidando dos filhos, da casa, mas por dentro ela tá um zumbi, uma morta-viva. Eu vi um vídeo teu que tu traz isso como tira a pele da alma. Eu, como dermatologista, eu gosto muito da analogia da pele, assim, né? Do quanto a pele nos protege, do quanto que ela casca, que ela faz essa interface do dentro fora. Então, assim, eu viajo muito na pele, assim, eu acho um órgão incrível. E aquilo me tocou tanto, eu comecei, nossa, a pele da alma. Muito bonito. Porque é isso, né? A gente vai deixando a alma sem nada, né? Exatamente. E aí vai morrendo. E a pele por é isso dentro, que dá a nossa né? identidade, né? É isso que diz de mim, é isso que me permite ter limites também, né? Entre o que tá dentro e o que tá fora. Então, uma mulher sem pele, ela tá completamente despida e vulnerável a qualquer coisa. Ela não tem nada que a proteja, né? Que alerte ela. E a gente tem visto um movimento agora nas redes sociais, que é um movimento mais jovem até, e a gente estava conversando sobre isso ontem, que tem algumas hashtags bombando agora, de boy sober, que é mulheres que vão ficar X tempo sem se relacionar com homens, e também um movimento muito forte coreano dos 4Bs, que é não namore, não case, não se relacione e não mais alguma coisa com homens. Filhos. Deve ser num transe? Não sei. Não se relacione, não tenha filhos. Não tenha filhos. Que é um movimento super forte de um feminismo extremo e de um ódio ao homem, né? Que é o que a gente muitas vezes conversa, que talvez esse não é o caminho também, né? Então, sim, que me parece o oposto do Red Pill, né? Exatamente. Então, o Red Pill vem como ódio pelas mulheres, daí esse 4Bs aí, eu não tinha ouvido falar ainda, vem como ódio aos homens. E a guerra continua. E a guerra continua. Eu fui muito para um caminho, assim, odiando o machismo estruturado, enfim. E aí você vai criando aquela mulher a armadura, né? Que quer lutar contra a guerra de sexos, né? Porque o homem isso, o homem aquilo. Então eu quero ser uma cirurgiã que vai ser melhor do que o homem e tal. E isso cansa muito. Isso cansa demais. Você tem que ficar provando que você pode, que você não pode, né? Sim. E aí eu fui buscar no livro da Clarissa justamente isso, assim, justamente esse equilíbrio de mulher selvagem, porque não é nem um machismo, nem um feminismo, é o caminho da mulher selvagem, que pode ser vulnerável e que também, ela é mãe, ela tem toda essa alquimia bruxa, e ela tem um masculino saudável, os dois podem criar um time e ir juntos, né? E talvez seja a fórmula de um relacionamento duradouro, de um relacionamento saudável, quando a gente para de brigar e a gente entende que ser mulher é diferente de ser homem
e que a gente tem feminino e masculino dentro de cada um de nós, que desempenhamos papéis diferentes. Total. Então, sem guerra, né? Sem guerra. Sem de, assim, agora eu só sou... Sem casamento, sem filhos, será que esse movimento que tá surgindo muito é produto desse machismo? Claro que gera um debate, né? Mas tentando trazer luz para os relacionamentos, que é a nossa estrutura sempre do podcast de falar de sombras, mas de trazer luz também. Como que funciona, assim, como que é o teu olhar dentro desses relacionamentos, um relacionamento que é saudável e duradouro e que não é fácil e que não é um conto de fadas, mas como que a gente equilibra esses pratos dentro de uma relação do feminino e masculino, assim. Eu acho muito interessante, né, porque esse livro da Clarissa, Mulheres Correm com os Lobos, ele é um ícone feminista, né, e algumas mulheres que vão entrar nos meus grupos terapêuticos, elas perguntam, mas você é feminista? Porque eu não gosto dessa coisa, dessa pauta feminista, né? Sim. E eu falo, não, eu não gosto de levantar bandeiras. É só o meu trabalho. Se você se identificar, ótimo. Se você não se identificar, tá tudo bem. Mas é só o meu Eu falo que eu não gosto de entrar em polêmicas, porque eu não tenho nem saúde mental pra isso, honestamente falando. Mas olha que interessante. É a primeira vez que eu vou falar isso, tá? Nunca falei isso antes. Primeira vez que eu vou falar isso aqui. Ele é um livro que é um ícone das feministas, mas no título dele, Mulheres que correm com lobos. Com os lobos. Não é com as lobas. Não é como os lobos. São mulheres que correm com os lobos. Mas ela tá falando dos lobos genericamente. Eu sou psicanalista lacaniana, né? Então a palavra pra mim é onde tá o nosso inconsciente. Eu vou estar com a Clarissa agora em julho. Uma das coisas que eu vou perguntar pra ela é justamente isso. Foi intencional. Vou perguntar, né? Por que você não colocou com as lobas? Ou mulheres que correm Por que não é lá com outras mulheres? Né? Exatamente, né? Então você percebe? Por mais que seja um livro que tenha uma jornada de contos que dê a possibilidade às mulheres de se reapropriarem de si mesmas, né? Como você falou, assim, de um jeito tão lindo, assim, de a gente poder se ver juntando os nossos ossinhos, de novo, assim, ter autonomia, poder se apoiar nas próprias pernas. É um livro que vai dando, sabe, essa possibilidade. Se você vai se expondo esses contos, isso vai acontecendo. Não é de uma hora para outra, não é de uma leitura, meu Deus. Faz 10 anos que eu tenho esse livro, eu ainda não estou ganhando com ele. É difícil. São muitas leituras. Muitas, né? Mas são muito por camadas, né? Mas tem uma coisa no título que diz Mulheres que correm com lobos. Entende? Você pode ter uma escolha, você pode querer correr sozinha, você pode querer correr com outras lobas, e você pode também correr com lobos do jeito que você, do jeito que fizer sentido pra você, né? Porque qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é do lado do homem? O lugar da mulher é sozinha? É independente? Não sei, é o lugar onde ela achar que faz sentido pra ela. Às vezes é do lado de outra mulher. Às vezes é do lado de outras duas mulheres, né? Às vezes é do lado de um homem, tem trisal agora, né? Sim. Então, eu venho pensando muito sobre isso, né? Sobre esse título, até porque eu tô pensando em que perguntar pra ela, né? E essa tem sido uma questão, sabe? E eu acho que, qual que é o nosso lugar? Eu acho que nós, todo esse empoderamento, né? Que eu acho que é totalmente equivocado, porque empoderar virou a mulher poder rebolar a raba, como dizem por aí, no palco, ou andar pelado do jeito que ela quiser. E isso para mim não tem a ver com empoderamento. Né? Isso é de uma outra ordem, isso é um outro movimento. Para mim, fortalecer uma mulher, dar potência a ela, é ela se apropriar dos próprios recursos, né? E isso não tem a ver com uma bunda de fora, um peito de fora. Então, eu acho que a gente se perdeu muito, sabe? E tá muito difícil. Tanto é que agora temos, assim, uma enorme quantidade de mulheres exaustas, como você falou, né? Eu acho que o caminho é a gente, de novo, voltar para dentro e entender o que faz sentido para mim. Né? Para mim, nos meus valores, naquilo que eu quero para minha vida, é ter uma família, é ter um relacionamento, ótimo. Não, meu maior valor é a liberdade, eu quero viajar o mundo, eu quero ser livre. Mas que você se ache, né, naquilo que faz sentido para você, sem, talvez,
porque não tem algo que sirva para todas as mulheres, né? O Lacan fala isso, assim, a mulher ela é tão singular que a mulher não existe, no sentido de não tem como codificar a mulher é assim ou assado. Não, cada mulher é de um jeito, cada mulher tem um desejo, cada mulher anseia, né? Tem um anseio na sua alma que faz com que ela se sinta viva. Então, poder identificar isso e talvez integrar o máximo disso na sua vida. Porque falando de Barba Azul, a gente vive numa sociedade que é altamente Barba Azul. Altamente predatória. Que quer justamente colocar a mulher num lugar. Entende? Que às vezes, dependendo da bolha que você vive, é o lugar da submissa. Talvez, se você está em outra bolha, seja você andar pelada e rebolar a bunda em todos os lugares. Aí isso faz você ser uma mulher de sucesso. Então, depende da bolha que você está, te encaixa em qual mulher você tem que ser. Entende? E para mim o caminho é o que a minha alma pede, sabe? Sim. O que E tá aproveitando esse gancho, Elisandra, que tu tá falando tanto, assim, desse empoderamento de quem sou, quem é a Elisandra na frente do espelho, nua? Nua ainda. Eu acho que eu sou essa mulher que eu acabei de descrever, sabe? Que num momento tentou se encaixar e repetir o que estava no script esperado por uma mulher na minha bolha social, na bolha da minha família, na bolha da minha religião. Até que chegou um momento que tudo isso parou de fazer sentido e eu ainda acredito que eu ainda estou aprendendo o que faz sentido para a Lisandra, entende? Então, é lógico que a gente tem as nossas fantasias, eu acho que quando eu for assim ou assado, tal, né? E aí parece que essas fantasias, elas vão sendo desconstruídas e, obviamente, a idade, né? Ano que vem eu faço 50 anos, gente. E isso tudo tem um peso, sabe? Então, é como se essa Lisandra foi desconstruindo aquilo que ela achava que tinha que ser e agora está encontrando todos os dias uma nova possibilidade de fazer escolhas sendo cada vez mais leal a si mesma, sabe? Outro dia eu fui num podcast e me perguntaram o que eu achava, o que era sucesso para mim. E aí eu pensei que sucesso é quando uma pessoa, ela tem clareza do que ela quer e ela tem recursos internos para sustentar as suas escolhas, para sustentar o seu desejo. Para mim isso é ter sucesso. Porque eu acho que são duas coisas muito difíceis. Identificar qual é o nosso desejo. O nosso desejo. Não da nossa família, não do nosso marido, não do nosso ideal. E segunda coisa é ter recursos para sustentar esse desejo. Então, para mim, quando um sujeito ele desenvolve, ele encontra isso para mim é ter sucesso na vida. Então, acho que eu busco isso, sabe? Poder ser leal cada vez mais a quem eu sou aqui dentro, né? Que é a mulheres que correm nos lobos, né? A gente pode chamar. Esses dias eu vi um post que eu dei muita risada. Assim, mulheres que vão de Uber porque estão cansadas de correr com os lobos. Aí tinha várias mulheres que vão de bicicleta porque estão cansadas de Hoje em dia a gente tá cansado. Ai, meu Deus do céu, eu achei muito engraçado. Estamos cansados de correr com os lobos, por favor. Estamos cansados, chama o Uber, né? Sim. Elisandra, chegou assim o momento também de eu te pedir uma dica, né? De hábito, de livro, enfim, que você quiser. De TED, né? Você já deu a dica do já TED. dei da Jessica Caron, depois eu posso botar o link para vocês, se vocês quiserem. Hábito. Eu tenho uma relação de paixão, assim, com a leitura. Porque, enfim, por conta da minha história de vida, perdi pai muito cedo, minha única irmã nasceu com uma hemiplegia cerebral, então minha mãe sempre foi muito voltada para ela e eu sempre fiquei muito sozinha. Então, meio que eu fui muito também orientada pelos livros. Então, eu gosto de ler alguma coisa todo dia. É quase como se fosse uma reza, sabe? Tipo assim, sabe aquela pessoa que precisa rezar? Eu preciso, nem que seja assim, às vezes no café da manhã eu tô comendo e tô lendo, assim. Então, inclusive hoje eu tava vendo tomando café e assistindo uma fala de uma neurocientista que ela diz assim, não tem problema se você tá lendo e não entende. Não tem problema, você não precisa entender.
Por quê? Porque você pode, se você ler 10 livros e você não entender nada, ainda assim o teu cérebro vai começar a fazer conexões. Eu acho que eu sou viciada em conexões, entendeu? Sim. Aí eu falei, faz sentido. Então, é como se um livro sempre me abrisse uma porta, sabe? Me desse um novo jeito de eu poder, talvez, às vezes é viver o meu dia, às vezes é fazer uma escolha diferente, às vezes... Porque uma nova isso, forma de pensar. Isso, porque às vezes eu acho que o grande problema, o problema do nosso sofrimento é justamente essa visão muito limitada, e às vezes parece que você não tem outra opção, outra possibilidade, né? E eu acho que o mundo dos livros está aí para te mostrar que existem milhões de possibilidades. E que não depende do algoritmo daí, não depende do algoritmo. Que maravilha isso. Né? Então, vamos falar das mulheres. Se as mulheres talvez tirassem 10 minutos de rede social por dia, né, e para ler uma página, sabe, 2, 3, que fosse, eu acho que é isso, assim, dar repertório existencial, sabe? Acho que essa é uma coisa que a velhice traz, assim. Você quer que a tua vida fique mais rica existencialmente, sabe? Você não tá mais tão preocupada em ser, você tá preocupada, assim, em ter, em ser algo para alguém. Você quer ser algo para você mesma. Então, é isso, assim, como é que eu posso fazer com que minha vida fique mais larga e abundante existencialmente? E para mim, os livros me dão essa possibilidade. Que lindo! Com essa dica, nós finalizamos hoje o nosso episódio. Já podemos vestir as nossas roupas. E a gente agradece muito aos nossos patrocinadores, Estúdio da Grati e Gabi Aviaras. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Adorei falar com vocês. E para quem quer continuar esse bate-papo nas plataformas digitais, curte, comenta, compartilha. A gente continua por lá. É isso aí. Até o próximo Pod Nua!